Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, nós mudamos hoje o visual do cenário. Olha só, tem quadro novo, tem esse livro aqui incrível do professor Nélio Coutinho de Jesus, do projeto Show de Química, chamado Show de Química. E hoje nós vamos falar de uma coisa bem interessante. Qual é a composição química do barro? Isso mesmo, barro, aquela terra tão comum que nós pisamos todos os dias, aquele que quando chove forma lama, que as crianças brincam e se sujam todas, e aí tem aquela propaganda de sabão em pó que mostra que tira as manchas e tudo mais. Muitas pessoas já devem saber mais ou menos que a composição química da areia é formada por dióxido de silício, SiO2. Também que nós também gravamos aqui neste canal um vídeo sobre as pedras preciosas, mostrando a composição química de vários minerais. E também nós temos, por exemplo, várias rochas comuns, como granito e basalto, que são compostos basicamente por quartzo, feldespato e mica. E tem, além disso, vários outros minerais também, mas uma coisa que poucas pessoas conseguem achar, inclusive, para entender como que é a estrutura química da argila, os minerais que compõem a argila que formam o solo, ou seja, o barro. Por que o barro tem essa característica peculiar de ser quebradiço, frágil, em forma de pó, e quando você põe água ele incha e toma aquela consistência de lama mesmo, aquela consistência moldável, molinha, escorregadia, tão característica? E como que o barro consegue ser usado para moldar objetos, como por exemplo esculturas de argila, ou então aqueles objetos tipo de porcelana, feitos de barro, como por exemplo esses famosos filtros, ou então vasos. Aqui nós vamos explicar como funciona a química do barro, quais são as propriedades e tudo, e vamos lá. Mas para entendermos o que é a argila, ou seja, o barro, nós temos que entender primeiro de onde ela vem. Geralmente, os minerais argilosos, eles são produtos do intemperismo das rochas, especialmente aquelas rochas que são ricas em minerais como feldespatos e micas. Por exemplo, granito, basalto, entre outras, que são as rochas mais comuns na superfície terrestre. Normalmente as rochas elas são formadas pelo resfriamento do magma, que são as chamadas rochas magmáticas. Algumas outras rochas elas são formadas pelos sedimentos, que são pequenos fragmentos de rochas que são compactados ao longo do tempo, que são as rochas sedimentares. E existem também as rochas que são formadas por alterações químicas e físicas por causa do calor e da pressão sobre rochas magmáticas ou sedimentares, que são as rochas metamórficas. Basicamente, a argila ela é um produto final do intemperismo, dos vários processos de intemperismo intenso que ocorrem sobre as rochas expostas à erosão, ao vento, à água, ao efeito das condições meteorológicas da superfície terrestre. A Terra é um planeta único devido à grande quantidade de ar e água, de modo que as rochas expostas elas sofrem um tipo de transformação bem característica da Terra, que é bem diferente de outros mundos, por exemplo. Quando uma rocha formada pela atividade vulcânica é exposta, geralmente ela vai ser exposta a diferenças de temperatura causadas pela incidência dos raios solares ao longo de milhares de anos, ou então também ela terá o efeito da água e do vento e de vários outros fatores. Por exemplo, existem vários tipos de intemperismo, como o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. O biológico é menos comum, mas vamos nos focar nos outros dois. O intemperismo físico, geralmente ele é devido a efeitos físicos, como por exemplo a água atingindo a rocha com pequenos pedaços de fragmentos que vão desgastando elas pelo tempo. Também tem o efeito da temperatura, especialmente em lugares mais desérticos, onde a incidência forte do sol durante o dia faz a rocha sofrer dilatação, e em seguida, com o frio durante a noite, a rocha ela se contrai, e isso vai causando um estresse mecânico até romper os minerais que formam as rochas, e ela vai se desagregando, ela vai se pulverizando ao longo do tempo. Isso é o intemperismo físico. O intemperismo químico ele é devido à ação do ar e da água sobre a rocha. Por exemplo, a água contendo gás carbônico, ela causa lenta alteração em vários minerais que formam as rochas, e esses minerais eles vão sofrendo novos rearranjos e reações químicas, e com essas reações químicas eles vão se transformando, então a rocha ela lentamente vai se deteriorando até formar o solo que nós conhecemos. O solo é basicamente formado primeiramente temos a rocha matriz, que ela é uma rocha nua. Com o tempo os intemperismos vão atuando e a rocha vai se pulverizando, e assim se forma o solo. Às vezes também ocorre transporte desses materiais. O solo é basicamente sedimentos que são restos da deteriorização das rochas. Então, vamos agora entender o que são os minerais argilosos.
Basicamente, todos os minerais presentes nas rochas, eles lentamente vão sofrendo reações químicas com água e com ar ao longo dos milhares de anos, milhões de anos. O único mineral que permanece na forma nativa, ou seja, que ele é inerte, ele não sofre muita transformação química, é o quartzo, que é o SiO2, que forma a areia. Agora, os outros minerais que formam as rochas, por exemplo, micas, feldspatos, olivinas, piroxênios e vários outros, eles tendem a hidrolisar com o tempo devido à água com um pouco de acidez, eles tendem a se dissolver com o tempo, ou seja, eles são oxidados, eles são hidrolisados, e aí eles formam uma série de minerais que são os mais estáveis termodinamicamente nas condições de superfície da Terra, e esses minerais são chamados de minerais argilosos. E agora vamos entender o que são os minerais argilosos. Os minerais argilosos, eles são basicamente minerais que têm uma estrutura cristalina extremamente fina. Eles são minerais de granulometria muito fina, ou seja, os grãos que formam esses minerais, eles são extremamente pequenos, da ordem de 1/256 avos de milímetro, o que faz com que eles sejam um pó extremamente fino. E eles são basicamente formados por filosilicatos de alumínio ou magnésio, ou ambos. Esses minerais, eles são formados, a estrutura molecular deles forma uma estrutura longa em forma de placas, como se fossem folhas. Eles são formados de camadas, uma contendo um ânion chamado filosilicato, que ele é formado por uma camada hexagonal de átomos de alumínio e oxigênio. Em seguida, logo abaixo, está ligada uma camada de um complexo de hidróxido metálico, ou seja, são íons de alumínio ou magnésio e contendo íons hidroxila, de modo que forma uma camada sobre a outra. Às vezes essa camada ela pode ser formada por uma camada de filosilicato e uma camada de hidróxido metálico, ou então pode ser uma camada de hidróxido metálico com duas camadas de silicato fazendo um sanduíche. E isso é a estrutura dos filosilicatos que nós vamos mostrar aqui. Então, essa estrutura peculiar dos filosilicatos, que são basicamente formadas por folhas longas e bidimensionais, elas fazem com que os cristais dessas substâncias eles sejam em forma de placas ou escamas muito finos. Então eles têm algumas propriedades bem interessantes, que é, por exemplo, a clivagem no plano horizontal, ou seja, esses cristais eles se quebram facilmente, se descamando quando você corta ele num plano que está paralelo às camadas, ou seja, quando nós estamos separando as camadas entre si. E essa estrutura deles é bem interessante no caso dos argilominerais, devido a várias propriedades, como por exemplo a flexibilidade, a capacidade de absorver água, a hidrofilicidade, etc., entre outras coisas. E agora nós vamos falar quais são os principais componentes que formam realmente a argila. A argila é basicamente formada pelos minerais argilosos, como eu disse, que são a caulinita, que é um silicato hidratado de alumínio, aqui está a estrutura dela. Temos também a montimorilonita, que é o componente principal na maioria dos casos, que é uma argila de duas camadas de filosilicatos, e ela é composta por alumínio e magnésio, entre outros metais, e ela tem essa característica de ser bastante moldável, ela que dá ao barro essa consistência pegajosa dele. E temos também a ilita, que é um mineral em forma de grãos finos e escamosos, que é um pouco mais rígido, um pouco mais difícil de moldar, mas ele também é um componente muito importante da composição química do barro. Nós também temos, além disso tudo, pequenos fragmentos de quartzo, que é o dióxido de silício, que foram pelo desagregamento da rocha. E também nós temos alguns compostos de sílica hidratada amorfa e hidróxido de alumínio hidratado amorfo, que também são um componente que dá o aspecto gelatinoso do barro. Essa característica dele de formar um gel na presença de água se deve tanto aos minerais argilosos que absorvem água e tem aquela estrutura que permite que eles tenham eles formam um coloide com a água, como também temos o SiO2 hidratado, dióxido de silício, e o hidróxido de alumínio. E agora uma coisa interessante, o que é que dá a cor característica do barro? Basicamente, esses minerais como a caulinita e montimorilonita, eles são incolores, ou seja, eles são brancos, eles não teriam cor própria. Talvez uma corzinha fracamente rosa ou amarelada, devido a um pouco de ferro na composição, mas basicamente a cor deles é branca. O dióxido de silício e o hidróxido de alumínio também são brancos, e o principal componente que dá cor ao barro é a presença de ferro, de compostos de ferro mais 3, Fe mais 3. E aí nós temos também alguns minerais que são óxidos e hidróxidos hidratados de ferro, e são eles os responsáveis por darem a cor do barro. Temos, por exemplo, a limonita, que é um mineral de cor
amarelo, que ele é um óxido hidróxido de ferro hidratado, que é relativamente amorfo, ele é muito semelhante à sílica e alumina hidratados. Temos também a goethita, melhor dizendo, a guetita, que é um mineral que tem uma cor mais marrom, semelhante à ferrugem, e ele que dá a maior parte da cor do barro. E nós temos a hematita, que é o óxido de ferro 3, e ele é responsável por dar a cor àqueles barros de cor mais vermelha intensa. Ele é mais raro no solo também. Então, nós temos os compostos que formam o barro, que são compostos de estrutura cristalina extremamente fina, e que eles interagem fortemente com a água, formando uma dispersão coloidal. Nós temos também óxidos e hidróxidos hidratados, que eles também dão uma certa consistência gelatinosa. E temos esses óxidos e hidróxidos de ferro, que eles são responsáveis por dar cor. Principalmente, a cor típica da Terra, ela se deve a diferentes proporções na composição desses 3 minerais, que são a limonita, a goethita e a hematita, que são compostos de ferro. Alguns solos têm uma cor mais escura devido à matéria orgânica, que ela tende a produzir compostos de cor mais escura, como preto ou cinza. Alguns poucos solos também têm uma cor cinzenta devido à presença de alguns cristais de ilmenita e magnetita. Nós já falamos sobre eles em um vídeo antigo também. Mas basicamente a cor do solo se deve a compostos oxidados de ferro ou a matéria orgânica. Ou então, quando o solo é totalmente branco, muito claro, a ausência desses pigmentos. É apenas a presença de alumínio, de silicatos de alumínio e sílica. E agora vamos explicar melhor algumas características do barro, que são o seguinte: por que ele forma lama? Basicamente a lama ela é uma dispersão coloidal das pequenas partículas de cristais de materiais argilosos, como por exemplo a caulinita e a montimolilonita, dispersos em água, que eles tomam uma estrutura gelatinosa. Os cristais eles são altamente hidrofílicos, ou seja, eles têm uma tendência muito grande a absorver água ao seu redor, então eles formam uma película de água ao seu redor, e com isso, como eles têm carga elétrica e vários cátions que podem ser trocados, eles têm a capacidade de formar ânions que tem um tamanho bem grande, e isso faz com que eles formem partículas coloidais. Por isso, por exemplo, a água barrenta de rios ou de lama, ela demora bastante para clarear, porque as partículas são tão pequenas que elas não decantam, elas permanecem em dispersão coloidal. E isso também é uma característica que faz o barro ser extremamente moldável. As argilas, como a montimolilonita, elas têm uma tendência extremamente grande a inchar na presença de água. Quando nós adicionamos água, a água ela entra entre as camadas de cristais e dá um espaçamento entre elas. Elas são capturadas, elas ficam adsorvidas, elas se ligam aos cristais de montimolilonita, e com isso a argila ela pode inchar e aumentar bastante o seu tamanho, mais do que 100% do tamanho original. Com isso, fica várias camadas de cristais com várias moléculas de água ao redor, entre as camadas. E essas moléculas de água, elas atuam mais ou menos como se fosse um lubrificante, como se elas fossem rolamento, aquele rolamento de bolinhas, entre as camadas. Então as camadas de cristais, elas podem se deslizar umas sobre as outras, e com isso você tem uma característica plástica no barro, ou seja, quando nós apertamos, ele cede ao movimento e flui. Você consegue moldar ele, então ele tem aquela consistência de massa que pode ser moldada facilmente. Por isso é de extrema importância, porque nos permite que nós possamos, por exemplo, fazer moldagens e fazer objetos com esse barro, e aí nós podemos secar e esses objetos se tornam utensílios muito úteis. Por exemplo, tudo que é feito de cerâmica ou porcelana. Só que tem um inconveniente, que barros que contêm muito caulinita ou ilita e pouca montimolilonita, eles têm uma tendência a quebrar quando eles secam, porque da mesma forma que a argila incha quando tem água, no momento em que você tira a água, ela começa a contrair, então ela pode sofrer quebras e fraturas na sua estrutura, e isso pode fazer com que os materiais sejam quebradiços. E agora nós vamos explicar também o que é exatamente o que formam os tijolos, ou seja, o barro cozido, quando nós aquecemos o barro ao fogo e ele se torna esse material duro, como por exemplo o tijolo. Basicamente, quando nós aquecemos um material argiloso, ele vai se decompor produzindo dióxido de silício e óxido de alumínio, que são bem mais duros, eles são componentes cristalinos e duros, então eles não têm consistência de rocha mesmo. Mas um dos minerais que se forma durante esse aquecimento é a chamada mulita, é um óxido misto de alumínio e silício, que ele tem uma estrutura bastante resistente, e basicamente a porcelana é formada de mulita. E também a cor característica do tijolo, essa cor bem alaranjada, ela é devido à presença de ferro também. Aqueles minerais que dão a cor do barro, goethita,
limonita e hematita, com o tempo eles são desidratados e formam óxido de ferro 3, Fe2O3, e é ele que dá a cor característica ao tijolo e ao barro, como nós vemos, por exemplo, em filtros de barro ou em telhas ou em porcelana. Bem, e agora, já que nós falamos sobre as propriedades do barro, algumas características, nós vamos mostrar aqui de forma resumida quais são os principais componentes que tem na terra que nós costumamos pisar diariamente. E também uma coisa interessante é que eu tenho alguns desses componentes aqui entre as minhas químicas. Vou mostrar aqui. Aqui nós temos a caulimita pura, que é aquele mineral que é um dos componentes, o mineral argiloso, que é um dos componentes do barro, que é um silicato hidratado de alumínio, filosilicato. Isso aqui eu consegui numa loja de produtos naturais, onde recebe o nome de argila branca, formado pela caulimita, é um dos componentes do barro. Outro componente que também ocorre é a sílica amorfa. Nós temos aqui um tiquinho de sílica amorfa, vou separar aqui para vocês verem. Um pouco de sílica amorfa, que é um outro componente hidratado. Temos também aqui o hidróxido de alumínio, que é um outro componente que está presente no barro, entre os minerais argilosos. Aqui temos um pouquinho também. Hidróxido de alumínio hidratado amorfo. E um dos componentes responsáveis por dar cor ao barro, que é o óxido de ferro 3, mais conhecido entre os minerais como hematita. Isso aqui é um pigmento para tintas, que é usado para dar cor a misturas de tintas, o óxido de ferro 3. Pois bem, este foi o nosso vídeo sobre a composição química do barro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou lembrar aqui que desde que eu comecei a gravar esse vídeo, foi no dia 20 de outubro, foi o aniversário de 9 anos do blog O Nerd da Química. E ainda nós temos também dia 21 de outubro, que foi ontem que eu estava terminando, fazendo a maior parte do vídeo, foi o aniversário do meu irmão do meio, Alexandre. Parabéns, meu irmãozinho! E também nós temos agora, pois é, só isso mesmo. E obrigado aí por vocês acompanharem meu canal. Acessem meu site, o Nerd da Química. Inscrevam-se nesse canal. E também acessem minha página no Facebook, que também se chama Nerd da Química. Muito obrigado pela audiência e valeu!